dia 10 de julho, quarto dia da novena de Nossa Senhora do Carmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Escutemos agora a leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4 ao 8. Diz o texto: Naqueles dias Elias entrou no deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. E de repente um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Elias, assim como Moisés, também sentiram as mesmas fraquezas que nós. Elias, sendo perseguido pela fúria do rei Acabe e da rainha Jezabel, foge para o deserto, já que não é melhor que seus antepassados. Pede ao Senhor a própria morte, demonstrando o seu grande momento de angústia e de desespero, após perseguições, sofrimentos e lutas. Mas quando justamente o homem reconhece sua fraqueza, é que Deus intervém com a sua força. O pão recebido por Elias é sinal daquele verdadeiro pão da vida, que é Cristo. É pela força desse alimento misterioso que Elias tem o seu encontro com Deus no Monte Horebe, no mesmo monte onde Moisés também teve já a sua experiência. Hoje, iremos meditar 3 palavras importantes: deserto, tentação e ascese. O deserto é um dos grandes temas na vida espiritual. Basta nos lembrarmos na Bíblia das experiências do próprio Jesus, de Elias e de Moisés. O deserto, assim como o monte, significa aquele espaço de estar a sós consigo mesmo para assim se encontrar com Deus. Todos nós precisamos de ter momentos de silêncio, solidão e de afastamento das coisas do mundo para ouvir a voz do Senhor em nós. Só existe verdadeira experiência com Deus quando entramos em deserto, e cada momento de oração é um pequeno deserto que fazemos, onde nos isolamos dos outros para nos unirmos a Deus. Nós vamos ao deserto para nos encontrar com o Senhor. Este é o nosso desejo. O deserto é um local de passagem, e se queremos ter experiência com Deus, então é necessário entrar neste deserto. Mas, toda vez em que se desperta em nós o anseio de união com Cristo, desperta-se também aquilo que faz obstáculo, aquilo que quer impedir essa união, como aconteceu com Jesus, com Moisés e com Elias. Satã, em hebraico, quer dizer obstáculo ou adversário. É bom também lembrarmos que Satã é um anjo decaído, que está submetido ao poder de Deus, cuja função também é nos testar, é nos tentar para nos fazer mais fortes ou simplesmente para permitir que tomemos consciência do nosso grau de fé e de confiança em Deus. Deus nos conduz ao deserto, para ali também lutarmos com os nossos demônios interiores e para, através dessa luta, podemos entrar na posse da paz, ou seja, na visão de Deus. Os nossos demônios são também muitas vezes forças poderosas e inconscientes, como emoções, paixões, apegos e desejos que habitam em nossa alma. É da luta com esses demônios que gera as tentações. A tentação é o lugar em que encontramos os nossos demônios, mas também é o lugar em que se cresce em virtude, força e clareza interior. A tentação pertence essencialmente à nossa vida e que haverão de nos acompanhar até o fim dela. Diz Santo Antão,
que quem não tiver sido tentado não poderá entrar no reino do céu. Se suprimires a tentação, ninguém se salvará. Na vida espiritual, as tentações são positivas. Em todo ser humano, por causa do pecado original, existe o conflito entre o bem e o mal. O apóstolo São Paulo chamou este conflito interior de concupiscência. Este conflito é normal, mas que prova e confirma ao ser humano que somos. Esta luta nos faz viver conscientemente com as nossas regiões sombrias e com o fato de continuarem a habitar em nosso inconsciente forças que ainda não conhecemos e que devem ser tratadas e curadas. Colocar-se diante das tentações significa confrontar-se com a nossa verdade. Aquele que se familiariza com os seus demônios pelas tentações encontra a verdade de sua alma e descobre os abismos de seu inconsciente, os pensamentos destrutivos, as representações sádicas e as suas fantasias. Nós nos tornamos seres humanos maduros quando nos confrontamos com esta verdade, quando somos experimentados pela nossa tentação. No Pai Nosso, sempre pedimos para não sermos devorados pela tentação. A tentação nos aproxima de Deus e faz com que nos compreendamos melhor. Sem a tentação, não sentiríamos o cuidado de Deus por nós. Pela tentação, experimentamos uma presença de Deus muito mais profunda do que antes. Quem afirma jamais cometer algum pecado que lhe possa escandalizar é porque ainda não se conhece, porque ainda não se encontrou com seu coração. Pois é contando com a possibilidade da tentação que nos tornamos realmente vigilantes. Contar com a possibilidade da tentação, que é sempre parte essencial do ser humano, torna-nos mais humanos e mais humildes. Sem tentação, nos tornamos desleixados e descuidados de nós mesmos. As tentações nos forçam a viver conscientemente, a exercitar a disciplina e a ficar vigilante. A tentação obriga-nos a lutar, porque sem luta não há vitória. Este nosso deserto na busca de Deus será sempre uma luta constante com os nossos demônios e que proporciona um trabalho constante. Aparece aqui uma palavra nova ainda para muitos, a palavra ascese, que é um termo clássico na vida espiritual. A palavra grega ascese significa treino ou luta. A ascese é um caminho de liberdade. Para o monge Cassiano, o objetivo dessa luta é a puritas cordis, isto é, a pureza do coração, que seria um estado de clareza interior, de amor como abertura para Deus. Na ascese encontramos duas imagens importantes. Nós somos atletas de Cristo e soldados de Cristo Rei. Nossa vida é uma luta permanente, onde nós não nos permitimos estar entregues aos demônios de nossa alma, mas podemos vencê-los pela força de Cristo. Nesta luta é necessário nos revestir da armadura espiritual, que é Cristo, e das armas espirituais, isto é, os sacramentos, principalmente a Eucaristia, a confissão, a meditação das Sagradas Escrituras, uma fé firme, uma doutrina segura, a oração contínua com jejuns, a generosidade do coração e nos bens materiais, a devoção para com Nossa Senhora, o silêncio e, em tudo isso, sempre a humildade. No tratamento das doenças da alma, o monge Cassiano nos desafia a aprendermos a dar ordens aos nossos pensamentos e paixões, com a mesma autoridade que um militar dá ordens aos seus subordinados. Nestes ensinamentos, nos é possível sentir o desejo de luta. É verdade que a ascese é sempre penosa, mas ela também proporciona a alegria verdadeira. Impulsiona-nos a termos um coração puro, o ingresso na paz, a saúde da alma, a experiência da liberdade interior e a união com Deus. A ascese consiste em tornar o corpo dócil, em subjugar as nossas vontades, em tornar-se senhor dos instintos e livre das próprias necessidades. O que não poderá acontecer é a ascese transformar-se num ataque de cólera contra nós mesmos, pois neste caso ela só nos prejudicaria.
O monge Poimen afirmou: todo o excesso tem origem no maligno. De vez em quando nós temos uma imagem falsa de santidade. Pensamos que o santo está acima de todas as tentações. Isto, no entanto, é um erro. Estar consciente das tentações, mas sem deixar-se dominar por elas, é um caminho que sempre de novo nos recorda que nós mesmos não podemos tornar-nos melhores, mas somente Deus poderá dar a vitória na luta contra as tentações. E a profunda paz daí resultante não poderá ser experimentada sem o deserto e sem luta. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Flor do camelo, vinha florida, esplendor do céu, ó Mãe, Virgem singular, doce Mãe, sempre Virgem, aos carmelitas dai privilégio, estrela do mar. Oremos. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.